Olá, queridos amigos e queridas amigas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao programa semanal Jesus e o Espiritismo, pelo canal da TV A Caminho da Luz e da TV Mundo Maior. Estamos estudando hoje o último capítulo, a parte final do capítulo 40 do livro Roteiro. Que alegria em estarmos juntos, que alegria em podermos nos deparar com este estudo que para mim trouxe tantas informações, tantas revelações, me trouxe uma alegria de participar dele e espero que esta mesma alegria seja compactuada por todos que me acompanham. Ainda não temos o livro, que será o sucessor do livro Roteiro, porém já sabemos que será algo ligado diretamente a nosso Senhor Jesus Cristo. Nesse ano de 2023, muitos dos projetos que estamos à frente, a pedido do Dr. Adroaldo, é sempre levando Jesus como bandeira de fraternidade, de amorosidade e de caridade. Então vamos dando continuidade do ponto em que paramos na semana passada. Os compromissos da alma com os planos inferiores constituem aumento de densidade em seu veículo de manifestação. Então nós percebemos aqui, ele fala, não é? Ele fala de inferiores, ele fala os compromissos da alma com os planos inferiores. Aqui eu me lembro do livro Libertação, que também está todo ele disponível no canal da TV A Caminho da Luz, estudado por mim e pelo meu pai, em que fala da cidade estranha. A cidade estranha é uma cidade entre o abismo e as trevas, em que toda a cidade é em forma de órgãos sexuais, aqueles perispíritos, metade homens e metade dragão, eram monstruosidades, metade homens e metade dragões. Era uma coisa pavorosa, segundo a descrição de André Luiz. O pouco que ele nos trouxe já ficou aquela imaginação do que é uma cidade estranha. E lá ele falou que muitos dos encarnados, quando estão dormindo, portanto o espírito, o perispírito, temporariamente fica longe do corpo físico, já que quem tem a necessidade do descanso é o corpo físico e não o perispírito, muitos são atraídos para essas cidades, para receberem orientações e quando acordam procuram executar o que foi dito, que foi passado, os compromissos que foram assumidos nessas regiões inferiores. Me chamou muita atenção essa parte do livro, que é logo no começo do livro, nos primeiros capítulos, em que vemos Gúbio, o benfeitor daquela obra, falando a esse respeito. Então nós temos que tomar cuidado com o que nós alimentamos, com os nossos desejos, com os nossos sonhos, com a forma que nós pensamos e agimos, a forma que nós lidamos no nosso próprio dia a dia, para que não sejamos também um desses espíritos com um pé lá e um pé cá. Um pé nessas regiões abismais e trevosas e um pé na crosta, sendo um fardo para o marido, para a esposa, para os filhos e para as pessoas que estão ao nosso lado. Isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque não estamos isentos. Continua Emmanuel. Nosso corpo espiritual, em qualquer parte, refletirá a luz ou a treva, o céu ou o inferno que trazemos em nós mesmos. Cultivai a fraternidade e o bem, porque hoje e amanhã colheremos da própria sementeira. Isso é fundamental. A sementeira ela é livre. Sementeira da alegria, da esperança, da amizade, da concórdia, o de entender o lado do outro, ou de continuar prevalecendo pelo orgulho, é o meu lado, é o meu direito, eu posso porque diz que eu posso fazer isto, mas eu esqueço às vezes de olhar o lado do outro. O nosso sofrimento, na sua grande maioria, é gerado pelo pensamento individualista que conduz o meu dia a dia, em casa, no trabalho, no templo de oração, na sociedade. É esse o cuidado que nós temos que ter, porque às vezes aquela vantagem indébita pode me gerar um sofrimento no futuro. A luz e as trevas caminham por uma linha muito tênue.
em que se eu não tomar cuidado eu saio de um polo e vou para o outro com muita facilidade. Aí que cabe o equilíbrio. O equilibrarmos os problemas, o equilibrarmos os desgostos, o equilibrarmos as lutas que nos chegam, porque elas chegam, invariavelmente elas chegam para todos nós. E essa linha é a linha métrica, que nos auxilia a encontrar e a balizar o caminho que nós estamos seguindo. Então, quando ele nos fala aqui, nosso corpo espiritual em qualquer parte refletirá luz ou treva, ou a treva. Está em minhas mãos. Ah, eu sou luz. Minhas ações e meu comportamento estão me ajudando a caminhar por esta senda. Ah, eu sou aquela pessoa que é tudo para si e nada distribui, nada faz. Então nós percebemos o quanto é difícil. Reencarnar não é fácil. No nosso estágio evolutivo, que não temos ascendência moral por detrás de nós, que não temos uma bagagem curricular que nos garante encontrarmos a paz que tanto sonhamos, nós sempre estamos oscilando entre a luz e as trevas, entre o certo e o errado. Nós estamos muito parecidos com aquela passagem de Jesus em que em determinado momento da parábola, ele diz assim, a parábola do semeador, que o semeador lançou as sementes e que nasceu junto com o mau fruto, e que em determinado momento o mau fruto sufocou o bom fruto. Então a nossa jornada, na maioria, não para todos, é uma alternância entre o bom fruto sufocando o mau fruto e o mau fruto sufocando o bom fruto. Por bom fruto nós entendemos o amor, a caridade, a resistência ao mal, a prática do bem e da solidariedade, e por mau fruto nós entendemos o egoísmo, o individualismo, o orgulho, a vaidade, a prepotência, a arrogância, é sempre para mim, para mim, para mim, e esqueço das pessoas que estão ao meu lado. Então o lado luz e o lado treva, como Emmanuel colocou neste contexto específico, está em nossas mãos. Está caminhando cada um de nós observando, analisando, ponderando, e cabe a nós cair. Por isso que quando uma pessoa cai, nós não podemos culpar Deus. Ah, culpar fulano, não, foi a minha vontade, que não foi forte o suficiente para superar determinado obstáculo. Quando eu entro num relacionamento, o relacionamento pode ter um sim, pode ter um começo, como pode ter um fim, como pode ser a vida toda. Aí às vezes eu não estou preparado para aquele não, e aquilo me leva a desencadear um monte de problemas. Às vezes eu estou num trabalho e imagino que aquele trabalho vai ser eterno. E não vejo que às vezes a empresa, o comércio pode ter um revés, e amanhã eu ser mandado embora, e eu planejei o ano todo se estivesse empregado, mas eu não posso planejar porque eu não sei como é que vai estar a economia de uma empresa, a economia de um país. Então nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós fazemos esse planejamento e quando ele não é concretizado, aí nós descambamos numa depressão, numa ansiedade, num pensamento de suicídio. Então tomar cuidado com a forma e com os planejamentos que fazemos no dia a dia. Continua Emmanuel. Além das fronteiras de sombra e cinza, onde se esfriam e se desintegram os derradeiros farrapos da carne, a vida continua, impondo-nos o resultado de nossas próprias ações. Amai o trabalho e engrandecei-o. É por ele que a civilização se levanta, que a educação se realiza e que a nossa felicidade se perpetua. Na pátria das almas, chora amargamente o espírito, que lhe esqueceu a riqueza oculta, olvidando que somente pelo serviço conseguimos desenvolver as nossas possibilidades de crescimento interior para a imortalidade. Aceitai o ato de servir e de ajudar, não como castigo, mas sim como preciosa honra que o divino poder nos confere. Então o trabalho caritativo, social, o trabalho familiar, o trabalho que nos envolve uns aos outros, que nos liga uns aos outros, na verdade é uma teia de fraternidade que estamos tendo a oportunidade de levar adiante. Já que sozinho, eu, André,
não consigo fazer nada, eu faço pouca coisa sozinho. Hoje, no centro, estamos com um pouco mais de 3 toneladas de comida mensal. O André não faz sozinho. Hoje nós temos o Café Solidário, mais de 100 famílias passando no centro por semana, tomando o Café Solidário. O André não faz sozinho. O André não abre o centro, não dá a senha, não atende, não faz o evangelho, não comenta o evangelho e não dá o passe sozinho. É um grupo de corações amigos que se reúnem em prol de um mesmo objetivo. Esse é o convite de Emmanuel. Então, aceitar o trabalho, aceitar a vida. Então, tem pessoas que às vezes têm de tudo, mas não aceitam o que têm, ou não aceitam o que aconteceu, ou não aceitam determinado ponto que está vivendo naquele momento, e o sofrimento é grande para si. A pessoa não é feliz. A pessoa está em constantes conflitos com ela, com o meio em que ela vive. A pessoa está em constante dificuldade, vendo sempre as lutas, os conflitos, os problemas de toda sorte. Então, a pessoa é infeliz. Infeliz por não ter os olhos de aceitar o que está passando e de ver o que possui. Então está sempre vendo, lamentando a ausência disto, a ausência daquilo. E ainda pela sua evolução, não despertou os olhos de gratidão. Gratidão por isso, gratidão por aquilo. Então esse sentimento de gratidão, de reconhecimento, de aceitar o trabalho, como Emmanuel nos coloca, é muito pessoal. É muito pessoal. E vai de cada um, da sua forma de ver o mundo, da sua forma de aceitar o que está acontecendo, o tempo de reação. Tem pessoas que reagem mais facilmente a determinados acontecimentos, tem pessoas que reagem com mais dificuldades, tem pessoas que aceitam melhor, tem pessoas que não aceitam nada. Não é um mais ou menos, é o momento de cada um. Agora, com a visão espírita, também precisamos dar passos mais rápidos na evolução, porque com o material que nós temos, também não podemos ficar com uma mente muito fechada como temos visto, não. Temos que ser mais adiantes do tempo. Precisamos caminhar a passos mais largos. Do contrário, nós temos um tesouro na mão, que é a mensagem de Allan Kardec, dos Bons Espíritos, os livros de Chico Xavier pelos benfeitores amigos, para quê? Para ficar empoeirando dentro de casa? Ou para ficar num tablet dizendo que temos 50 PDFs e não lemos nenhum? Então precisamos ler, interiorizar e trazer para a nossa própria realidade. Nós vamos para o intervalo, para os amigos da TV Mundo Maior, e vamos continuando com os amigos da TV A Caminho da Luz. Voltamos com os amigos da TV Mundo Maior e continuamos com os amigos da TV A Caminho da Luz. Então nós vemos o maravilhoso material que Allan Kardec e os seus pioneiros, que Chico Xavier e os seus pioneiros nos deixaram em tempos diferentes, promovendo sempre a nossa própria transformação, promovendo sempre o convite fraterno ao trabalho, à exemplificação da mensagem, ao exemplo fraterno que nos chega, a não pararmos nas lamentações e a seguirmos adiante. Esse é o convite que nos chega hoje. Continua Emmanuel: não vos inquietem no mundo o orgulho coroado de louros e o vício com a iniquidade, aparentemente vitoriosos. Então tem uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo que diz assim: olha, o que para vocês é uma bênção, para nós às vezes é um castigo. O que para vocês é um castigo, para nós é uma bênção. Então a forma de nós encararmos a vida, ela é muito engraçada. Eu me lembro, por exemplo, quando a Carol estava grávida, era muito comum as pessoas dizerem assim: ah, que beleza, que venha com saúde. E se não vier com saúde? E se vier com a cegueira, com a surdez, com a mudez?
com a invalidez, com a microcefalia? E se for detectado que tem autismo? E se for detectado que tem síndrome de Down? O que não entra nos padrões da normalidade? Então eu vou amar menos porque tem algum desses problemas comparado com se fosse normal? E às vezes essa forma que a sociedade fala, para mim não ia mudar nada. Para mim isso não ia mudar nada. Mas quantas pessoas que descobrem no ultrassom que a criança já tem síndrome de Down e de repente as pessoas ficam perguntando, que venha com saúde, que venha com isso, que venha com aquilo, e às vezes já cria um conflito da mãe e do pai com o próprio filho, que tem determinadas dificuldades. Então, quando ele nos fala aqui, não inquietar com a opinião dos outros, é igual uma vez a tia Cida chegou para o Chico e falou assim, Chico, a fundadora do Hospital do Pênfego em Uberaba, Chico, estão dizendo que eu estou roubando o hospital. O Chico olhou para ela e perguntou assim, minha filha, você teria coragem de roubar a instituição que você fundou? Você indo para São Paulo, pedindo dinheiro no Senal, você indo presa? Você teria coragem de roubar o hospital que você fundou com tanta luta? Ela olhou para o Chico e falou, jamais, Chico. Pelo contrário, o pouco que eu tenho eu coloco lá. Pois é, tia Cida. Então continue, minha filha. Porque se você sair, vão dizer que roubou tanto que não precisa mais. Se você ficar, vão dizer que está tão bom que você não quer largar. Fato é, tia Cida, que os despeitados, os desrespeitosos, os que não querem nada com nada, vão sempre falar daqueles que fazem. Deixem que fale. O importante, tia Cida, é você dormir com a consciência tranquila de que está fazendo a tua parte. Então a gente não tem que se preocupar muito com o que os outros falam, não. A gente tem que se preocupar em ter uma consciência tranquila de quando coloca a cabeça no travesseiro, que a gente fez tudo o que podia, conforme o que a gente pode. Porque a gente também é limitado. É igual um carro. Quantas pessoas cabem no carro? 5 pessoas. Eu tenho vontade de andar com 10. É só vontade. É 5. Então nós temos que respeitar também o nosso próprio limite. Não fazemos mais porque não temos condições morais, espirituais, energéticas para fazer mais. Não vamos mudar do dia para a noite. Então a gente tem que respeitar também os nossos próprios limites. Continua Emmanuel. A justiça reina, imperecível. Quem humilha os outros será humilhado pela própria consciência. E o Instituto Universal das Reencarnações funciona igualmente para todos, premiando os justos e corrigindo os culpados. Cada falta exige reparação, cada desequilíbrio reclama reajuste. Os padecimentos coletivos da sociedade humana constituem a redenção de séculos ensanguentados pela guerra e pela violência. As aflições individuais são remédios proveitosos à cura e refazimento das almas. Que interessante, não é? Emmanuel nos falando que os sofrimentos coletivos, eles fazem parte de resgates dolorosos das sangrentas campanhas que estivemos empenhados no passado. Ou nem todos estiveram nesses movimentos, mas estiveram nos movimentos da prostituição, da perdição, da traquinagem, de fomentar as guerras e os conflitos. A pessoa não mandou matar, a pessoa não matou, mas a pessoa interferiu com uma opinião. Então nós percebemos que tudo que nós fazemos para o bem como para o mal, gera uma repercussão. Não fica impune. Perante a lei dos homens, eu posso roubar a vida inteira e não ir preso. Perante a lei dos homens, eu posso fazer e desfazer e ninguém mexer comigo. Pode acontecer, porque a lei dos homens é falha e está nas mãos de pessoas falhas, como o próprio meio é falho. Mas a lei divina é maravilhosa. A lei divina, ela não passa a mão na cabeça de nenhum de nós. Cada um segundo as suas construções. Construiu o amor, seu prédio será de fraternidade. Agora, construir o individualismo, construir hipocrisia,
fomentou isso, fomentou aquilo, a própria consciência no mundo espiritual nos atacará. Pior do que uma pessoa batendo na porta ali você me enganou, você fez isso, você fez aquilo, é a minha consciência falando, ei André, teve uma oportunidade brilhante e olha o caminho que você foi. Teve uma oportunidade de ajudar o próximo e se perdeu no orgulho. Teve a oportunidade de abraçar as pessoas e ficou com frescura, quis só saber de Netflix, de descanso, da família e esqueceu os compromissos que abraçou no mundo espiritual. Então é muito sério esse ante o infinito. Aqui Emmanuel, baseando em Kardec, já nos traz esta dualidade do indivíduo humano, saindo de um polo, que é o polo do individualismo, e caminhando para o polo do coletivo. Vivendo em sociedade, uma sociedade ainda injusta, desigual, com muitos problemas a serem sanados, com muitos conflitos a serem restabelecidos, mas tendo já a grande oportunidade de multiplicarmos os talentos que nos chegam, de multiplicarmos as oportunidades que batem na porta de nossa casa, convertendo-se em bênçãos. Então tem um momento que ele diz aqui, cada falta exige reparação. Errou, não tem problema, não é o fim do mundo. Mas todo erro exige, pela lei divina, um ressarcimento. Cada desequilíbrio reclama reajuste. Então o meu desequilíbrio, pelo meu livre-arbítrio, pode fomentar um monte de coisa. Mas eu serei coautor da repercussão que o meu desequilíbrio tiver. Eu serei coautor dele. Eu terei participação direta nele. Eu terei vinculação direta com ele. Então isso é importante de nós analisarmos e procurarmos sempre vigiarmos mais, orarmos mais para não assumirmos mais compromissos frente à lei divina. Continua Emmanuel. Anexai os desejos do reino de vosso eu aos sábios desígnios do reino de Deus. O egoísmo e a vaidade nos encarceram na lama da terra. Lede as páginas vivas da natureza e buscai a vida sã e pura, usando a boa vontade para com todos. Simplificai vossos hábitos e reduzi as vossas necessidades. Tende confiança, sede benevolentes, instruí-vos, amai e esperai. Crescei no conhecimento e na virtude, para serdes mais fortes e mais úteis. Além dos horizontes que o nosso olhar pode abranger, outros mundos e outras humanidades envolve no rumo da perfeição. Todos somos irmãos, filhos de um só Pai, que nos aguarda sempre de braços abertos para a suprema felicidade no eterno bem. E ouvindo os sagrados apelos de cima, o coração que desperta para a vida superior compreende, enfim, que Deus é a verdade soberana, que o trabalho é a nossa bênção, que o amor e a sabedoria representam a nossa destinação e que a alma é imortal. Que maravilhoso trecho final que Emmanuel nos deixa ante o infinito. Que maravilha esse convite de vermos que a existência é uma pedra preciosa que chega a todos nós. Por mais que tenham aqueles tropeços, por mais que tenham aquelas lutas, aqueles problemas, as dificuldades batendo na porta de casa, só de nós termos um consolo do porquê passamos por isto e que todo problema tem um começo, um meio e um fim e que o nosso também terá um fim, que o nosso sofrimento não será eterno, que a nossa crença em Deus, o nosso Pai, com altruísmo, com benevolência, com inteligência, com bom senso, nos dá o ânimo e a coragem para seguirmos adiante, isto sim nos fortalece e promove em nossos corações um ideal superior, um ideal
maravilhoso, em que nós saímos do eu, como ele próprio diz aqui, não é? Anexai os desejos do reino de vosso eu aos sábios desígnios do reino de Deus. Então, enquanto eu estou em conflito, eu quero ir para o lado A, Deus quer que vá para o caminho B, eu estou sempre revoltado, desgostoso, triste. Agora, quando eu alinho o meu eu com o eu superior, com o eu da bondade divina, com o eu da lei divina, o contexto muda radicalmente. O contexto se inverte e trazemos para nós um outro entendimento. Amados irmãos, queridas irmãs, estamos encerrando mais um livro dentro do programa Jesus e o Espiritismo. Ao todo deram 81 programas, foram 40 capítulos divididos em 2, portanto 80, mais o prefácio, 81 vídeos em que eu fiz com muito amor, com muito carinho, em que eu agradeço a TV A Caminho da Luz, a TV Mundo Maior, aos benfeitores do Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o CEPAC, na figura do Dr. Adroaldo, que está sempre estimulando durante as gravações, a seguirmos, a continuarmos. Ainda não elegemos o próximo livro, porém, na próxima semana aqui estaremos já com um livro novo, convidando a todos a estudarem comigo. Desejo uma semana de muita paz, de muita luz e até a próxima semana.